Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Olha só o que diz o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. No momento em que Deus está nos corrigindo, parece que não é algo de bom, parece ser algo triste, mas está dizendo que no futuro, essa correção de Deus em nós vai produzir frutos pacífico de justiça. Não apenas na correção de Deus, mas vamos falar hoje numa situação de disciplina, autodisciplina. Nós chamamos também de perseverança muitas das vezes. O que é que isso tem a ver com a nossa vida espiritual, com o nosso crescimento espiritual? Eu vou explicar isso aqui e darei mais exemplos dentro da palavra de Deus. Lembrando você que todos os dias estamos aqui, leitura da palavra, entendimento da palavra e uma oração. Quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado, curtido e comentado todos os dias. Deus abençoe grandemente a sua vida e nós estamos prosseguindo com esse trabalho de devocional. Eu estou de férias, estou deslocado, mas o trabalho continua. Na verdade, isso também é uma disciplina. Sabemos que a Bíblia deixa bem claro que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. E vamos falar hoje aqui um pouco sobre autodisciplina, sobre autocorreção, sobre perseverança. Vemos, por exemplo, o profeta e estadista Daniel, no livro de Daniel, por exemplo, 1 e 8, ele não quis se contaminar com as iguarias do rei. Ele estava em um outro país, ele estava sob o governo de outras pessoas, ele era jovem. O país dele havia perdido a batalha. Mesmo assim, ele colocou em seu coração não contaminar com o mundo, não ser uma pessoa como as demais. Ele não se rendeu ao que ele entendia ser pecado. O mesmo Daniel, com todas as situações que estavam acontecendo com ele, ele continuava orando a Deus, buscando a Deus, no mínimo, ou 3 vezes por dia. Daniel capítulo 6 e versículo 10. Isso mostra uma perseverança, isso mostra uma disciplina. Tudo estava meio que dando errado para Daniel. Mesmo assim, ele manteve firme a sua postura. Ele não se vendeu, ele não se rendeu às trevas. Livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo vai considerar a vida cristã, a vida de um atleta. E ele vai falar sobre o atleta que tem um objetivo, mas o objetivo de um atleta nessa terra é um objetivo fútil. Você vai ganhar uma medalha, vai ganhar uma placa, um diploma, mas isso não faz muito sentido, porque o apóstolo Paulo dizia que nós estamos lutando por algo que é eterno, algo que é mais especial. Nós estamos lutando por uma vida eterna. Não como no tempo do apóstolo Paulo, que o atleta ganhava um ramo de louro para colocar ali em sua cabeça. Estava lutando por algo muito maior. Agora, quando o apóstolo Paulo compara a vida cristã com a vida de um atleta é quase que uma religião. Ele não come qualquer coisa que ele quer, ele não come qualquer hora, ele abre mão de festas, às vezes até da família, para dedicar a sua atividade. E se esse atleta não tiver uma disciplina muito pesada, muito rigorosa, ele pode até conseguir êxito no começo da sua jornada, mas depois ele vai perder. Um atleta, por exemplo, que não treinou, que não teve disciplina durante a preparação para uma maratona, tipo de 30 quilômetros, ele pode até arrancar na frente e conseguir ainda nos 5, 10 quilômetros,
parecer que vai conseguir alguma coisa, mas logo a fadiga vem e o cansaço chega, e aqueles atletas que tinham disciplina vai passando ele lentamente, e ele vai ficando cada vez correndo menos, cada vez abrindo mais a boca, e vai tendo cãibra e vai ficar para trás. É por isso que o apóstolo Paulo compara a vida cristã como a vida de um atleta. É preciso de abrir mão. Um atleta, às vezes vem uma comida gordurosa, o atleta fala, não vou comer isso porque vai atrapalhar o meu desempenho. Chocolates e outras coisas mais. O atleta, ele tem uma vida de disciplina. O apóstolo Paulo comparou muito bem. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 10, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso jamais tropeçareis. Sabe por que muita gente começa no evangelho, começa forte, começa fazendo barulho, e você olha para a pessoa e fala, vai virar pastor rapidinho, vai ser um grande isso, vai ser um grande aquilo, daí a pouco a pessoa tropeça e cai, porque não faz firme a vocação. Eu lembro de uma vez que eu estava de férias e viajei, fui para Ipatinga, e o meu irmão começou a fazer uma agenda para mim, para eu pregar nas igrejas. Eu disse, Daniel, eu estou de férias. Ele disse, não sou, mas e tal. E eu disse para ele, olha, tirei esses dias para eu tentar descansar um pouquinho. Para pregar eu preciso de jejuar, eu preciso de ler Bíblia, eu preciso... Não sou, mas você já está acostumado, isso aí você tira de letra. Eu disse, as coisas de Deus não funcionam assim. Então a pessoa começa a não ter mais zelo. Não preciso mais de orar, porque eu já orei muito. Eu não preciso mais de ler Bíblia, porque já conheço a Bíblia toda. Eu não preciso mais de jejuar, porque eu já sei o que eu vou fazer. E esse tipo de pessoa vai tropeçar lá na frente. É um atleta que não tem disciplina e vai perder a batalha. Então é preciso de que nós tenhamos disciplina. É como diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Para manejar bem a palavra da verdade, você precisa de ter uma intimidade com a palavra. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te de onde caístes e arrepende-te e pratique as primeiras obras. É uma recomendação de Jesus Cristo para a igreja de Efésios, para a igreja de Éfeso. Então, vemos aqui Jesus exortando essa igreja a voltar a praticar as primeiras obras. Eu quero acreditar que você já entendeu que aquela chama, que aquela dedicação que muitas pessoas têm no começo da caminhada, ela precisa de manter como uma chama que mantém acesa durante todo o tempo. Se você começar a fazer a obra de Deus relaxadamente, a tendência é que você tropece, como nós vimos em 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 10. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse devocional. E aprendemos, Deus, que precisamos de ter disciplina, que aprendemos, Pai, que precisamos de fazer a obra do Senhor com firmeza, como diz aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, para não tropeçarmos em coisa alguma. Deus, que nós venhamos, meu Pai, manter a chama do Senhor acesa em nossa vida. Que nós venhamos ter, meu Pai, a lâmpada acesa e azeite de reserva em nossas lamparinas. Segura, Pai, em nossas mãos e que nós venhamos a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.